Boa noite. Boa noite. O empresário acusado de agredir mulheres é preso pela Interpol em Abu Dhabi. Desde o mês passado, A Polícia Federal prende suspeitos de desviar verbas do orçamento secreto. em Aracaju, vão para o presídio militar os policiais rodoviários acusados de matar Genival. Eles passam mais uma noite na fila para atualizar os dados do CadÚnico. O Datafolha divulga a segunda pesquisa de intenção de voto no segundo turno para presidente da República. Morre na Escócia o ator Robbie Coltrane, dos filmes do Harry Potter. O Jornal Nacional está começando. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, esteve hoje em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro passou amanhã em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O município tem o maior número de eleitores da região. O candidato à reeleição pelo PL se reuniu com apoiadores para um comício na Praça do Pacificador, a principal da cidade. Entre os presentes, o governador reeleito do Rio, Cláudio Castro. Bolsonaro discursou por quase meia hora. Ele defendeu a redução da maioridade penal e também falou sobre a relação do governo federal com estados e municípios. O que nós fizemos ao tratarmos com dignidade todos os governadores e prefeitos do Brasil, independente do seu partido político? Demos recursos. Prefeituras e estados que tinham dificuldade passaram a pagar em dia a folha dos seus servidores. Não vimos nos últimos 2 anos parcelamento de 13º para servidores. E mais ainda, muitos governadores e prefeitos ainda deram reajustes para os seus servidores. Por volta de 1 da tarde, Bolsonaro viajou para Minas Gerais. Esta foi a segunda visita de Jair Bolsonaro a Belo Horizonte em 3 dias. Hoje ele se encontrou com prefeitos de cidades mineiras e recebeu uma carta com reivindicações. Ao lado do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, o candidato pediu apoio dos prefeitos e voltou a falar sobre a importância dos estados e municípios. E prometeu, mais uma vez, caso seja reeleito, recriar o Ministério da Indústria e Comércio. Será recriado esse ministério. E certamente o ministro será de Minas. E mais ainda, a Secretaria Especial dos Municípios será criada também. Não apenas o recebimento dos governadores que merecem um atendimento, como todos vocês. Tratamos também com uma Secretaria Especial as demandas dos municípios. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, fez campanha em Pernambuco. O primeiro compromisso de Lula no Recife foi uma entrevista coletiva. Ele estava acompanhado de aliados e políticos locais. O candidato do PT ressaltou os investimentos feitos no Nordeste durante os 2 governos dele. Nós investimos no Nordeste no nosso período de governo 731 bilhões e 800 milhões. E mais 114 bilhões e 300 milhões do Minha Casa Minha Vida. No total, foram 846 bilhões de reais que foi investido no Nordeste em obras de infraestrutura urbana e na área da saúde. Depois da entrevista, Luiz Inácio Lula da Silva veio até ao Parque 13 de Maio, na área central da cidade. Aqui, os apoiadores já estavam concentrados à espera do candidato para fazer uma caminhada pelas principais avenidas da capital pernambucana. Lula seguiu num carro aberto ao lado da mulher, Janja. Os apoiadores acompanharam nas ruas, nas calçadas, nos prédios. O candidato cumprimentou eleitores e também distribuiu rosas vermelhas. Uma bandeira nacional gigante foi levada pelos apoiadores que ocuparam toda a ponte Duarte Coelho. A caminhada seguiu até o pátio de Nossa Senhora do Carmo. No fim do trajeto, Lula subiu em um trio elétrico e discursou sobre a situação econômica do país e a erradicação da fome. A primeira coisa que nós temos que fazer é acabar com a fome nesse país. Não tem explicação. O Brasil é o 3º produtor de alimentos do mundo. O Brasil é o maior produtor de carne do mundo. Não tem nenhuma explicação uma mulher no açougue pegar um osso ou a gente pegar a carcaça de frango. O problema
Não é falta de dinheiro nem falta de produto. O Datafolha divulgou a segunda pesquisa de intenção de voto no segundo turno para presidente da República. A pesquisa foi contratada pela Folha de São Paulo e pela Globo. Ontem e hoje, o Instituto perguntou a 2.898 eleitores: se o segundo turno da eleição fosse hoje, em quem você votaria para presidente da República? Segundo o Datafolha, a disputa segue estável, com Lula do PT à frente de Jair Bolsonaro do PL. Os dois mantiveram os mesmos percentuais de intenção de voto da semana passada. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Na pesquisa passada, 49% responderam que votariam em Lula. Na pesquisa divulgada hoje, de novo, 49%. Na margem de erro, de 47% a 51%. Na semana passada, 44% responderam que votariam em Bolsonaro. Hoje, mais uma vez, 44%. Pela margem de 42% a 46%. Brancos e nulos eram 6%, agora 5%. Não sabem ou não responderam 2%, agora 1%. Agora os resultados sem considerar os eleitores indecisos, os votos em branco e os nulos. A Justiça Eleitoral totaliza os resultados da eleição com base nos votos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva tinha 53% dos votos válidos na semana passada. Na pesquisa divulgada hoje, o índice se manteve. Com a margem, Lula teria de 51% a 55%. Jair Bolsonaro tinha 47% dos votos válidos e o índice também se manteve. Com a margem, Bolsonaro teria de 45% a 49%. O Datafolha também divulgou a avaliação do governo de Jair Bolsonaro. No início de setembro, 31% consideravam o governo Jair Bolsonaro ótimo ou bom. Depois 30%, 32%, 31%, 37% e agora 38%. 25% avaliaram um governo como regular em 2 pesquisas. Depois 23%, 24% e 22% nas 2 últimas rodadas. 42% consideravam o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. 44% nas 3 semanas seguintes. Depois 40%, agora 39%. Desde setembro, 1% não soube responder. O Datafolha pediu que os entrevistados avaliassem a confiança que eles têm nas declarações do presidente Jair Bolsonaro. No início de setembro, 19% disseram que sempre confiavam nas declarações do presidente. Depois, 21% nas 3 semanas seguintes, 28% e agora 26%. Os que às vezes confiavam nas declarações de Bolsonaro eram 29%. Depois, 27%, 26% 2 vezes, 25%, agora 26%. No início de setembro, 50% disseram que nunca confiavam nas declarações de Bolsonaro. Depois, 51%, 52%, 51%, 46%, agora 47%. Desde setembro, 1% não soube responder. O Datafolha entrevistou 2.898 eleitores em 180 municípios. A Polícia Federal prendeu 2 irmãos suspeitos de fraudar o SUS e desviar dinheiro do orçamento secreto. 60 policiais federais cumpriram 16 mandados de busca e apreensão em 5 cidades do Maranhão e 2 do Piauí. Os agentes prenderam ainda os irmãos Roberto e Renato Rodrigues de Lima, sócios da RR de Lima Limitada, empresa que presta consultoria a vários municípios maranhenses. A investigação, que conta com o apoio da Controladoria Geral da União e do Ministério Público Federal, começou há 3 meses. 46 municípios estão sendo investigados no Maranhão e no Piauí. Segundo a Polícia Federal, para inflar os números, as prefeituras registravam no sistema do SUS atendimentos médicos e consultas que nunca existiram. Com isso, aumentavam o valor limite de repasses de emendas parlamentares aos fundos de saúde dos municípios. Segundo a investigação, os irmãos Rodrigues seriam os responsáveis pela inserção dos dados falsos no sistema através da empresa de consultoria. A operação recebeu o nome de quebra-ossos, numa referência aos exames falsos registrados em Garapé Grande, a 303 quilômetros de São Luís. De acordo com a investigação, a cidade, com pouco mais de 11.400 habitantes, inseriu no sistema do SUS 12.700 radiografias de dedos em 2020. Com isso, o município elevou o teto de repasse para a saúde de 330 mil em 2020
para mais de 7 milhões em 2021. As investigações afirmam ainda que o município de Miranda do Norte, com 29 mil habitantes e 8 médicos, registrou em 2021 900 mil consultas especializadas, uma média de 450 consultas por dia por cada médico. O Maranhão é o estado que mais recebeu recursos do orçamento secreto via emendas parlamentares. Saltou de 136 milhões em 2020 para 509 milhões este ano. A Justiça Federal do Maranhão bloqueou 78 milhões de reais das contas dos fundos de saúde de 20 municípios maranhenses. Até agora, 28 inquéritos policiais foram instaurados. O prefeito de Igarapé Grande, Erlânio Xavier, disse que mandou apurar as suspeitas de fraude em julho e que pediu ao Ministério da Saúde uma auditoria. A Prefeitura de Miranda do Norte não se manifestou. Nós não conseguimos contato com a defesa dos irmãos Rodrigues de Lima. O orçamento secreto existe desde 2020 e tem esse apelido por causa da falta de transparência. O orçamento secreto surgiu a partir das emendas de relator, criadas para que o relator, um deputado ou um senador, fizesse ajustes pontuais na proposta do orçamento federal. Para que a emenda de relator seja liberada pelo governo federal, é preciso que um parlamentar faça a intermediação. Mas essa negociação não é transparente. Segundo especialistas, tem sido usada como moeda de troca pelo governo para obter apoio no Congresso. O orçamento é uma parte importantíssima do governo, né? E atribuir essa execução orçamentária é uma obrigação do governo. Para usar esse dinheiro de forma nada transparente, a gente está perdendo um pilar importante no controle do Executivo. No ano passado, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Congresso desse transparência à execução das emendas de relator. As informações passaram a ser publicadas pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso, mas o sistema dificulta o acesso aos dados. Em uma página é possível ver as indicações para o destino do dinheiro das emendas, uma lista com dezenas delas. Em outra está a execução das emendas, se o dinheiro já foi liberado, mas não mostra qual parlamentar está apadrinhando cada transferência de recurso. Nesse sistema, qualquer pessoa pode indicar o uso de emendas de relator para obras ou ações em todo o país. São os usuários externos de conhecimento público. Já o nome do parlamentar que negociou a liberação do recurso com o governo federal fica oculto. Os usuários externos que não são parlamentares indicaram neste ano quase 4 bilhões de reais do orçamento secreto, mais do que todos os senadores juntos. Roberto Rodrigues de Lima, alvo da operação de hoje, foi um dos usuários externos que mais fizeram indicações, quase 70 milhões de reais. Desse total, 36 milhões de reais foram liberados pelo governo federal, mas não se sabe qual parlamentar fez a negociação. O que acontece? Quando a gente não sabe quem é o responsável por aquilo, né, a gente não tem como cobrar, nem como culpar. O orçamento secreto é algo que não deveria continuar. Né? Isso não só é fonte de corrupção, né? Mas também retira do governo a sua obrigação de definir como vai ser feito o planejamento e a execução orçamentária. Né? Então, assim, se trata de um esquema que prejudica a população, que desmoraliza o governo e o Congresso, né? E na ponta prejudica quem precisa, que não vai ter o acesso à saúde que precisa. No primeiro ano de governo, o presidente Jair Bolsonaro chegou a vetar o orçamento secreto para 2020. Mas depois de uma negociação com o Congresso, o modelo do orçamento secreto e as emendas foram mantidos por meio de projetos de lei enviados pelo próprio presidente e aprovados pelo Congresso. Nos anos seguintes, o sistema continuou. Foram 18 bilhões de reais em 2021 e 16 bilhões em 2022. Para o ano que vem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a pedir que o presidente vetasse o orçamento secreto. A nota técnica do ministério argumentou inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Mas Bolsonaro manteve os mais de 19 bilhões de reais previstos, o que vai tirar dinheiro das áreas da saúde, educação e assistência social.
Beneficiários do Auxílio Brasil enfrentaram mais um dia de filas para atualizar o cadastro único. O prazo para cumprir essa exigência terminaria hoje, mas foi prorrogado por 30 dias na noite de ontem. A Bianca já estava na fila quando o governo federal anunciou que o prazo foi prorrogado. Ela passou a noite nesse posto de atendimento do Cadastro Único na zona oeste do Rio. Cheguei na quarta, às 4 horas da manhã. Bem humilhante, né? Você passar por uma situação dessa, dormir na rua, ficar aqui de madrugada. Em vários bairros do Rio, pessoas acamparam nas calçadas por medo de perder o Auxílio Brasil. Se a gente não fizer isso, como é que a gente vai fazer? Sem trabalho. Um absurdo, isso não existe. Desnecessária essa situação, podendo estar sendo feito pelo próprio aplicativo do Cade Único. E teve fila por todo o país. Em Natal, Campo Grande, Manaus, o mesmo sofrimento. A senhora ficou sabendo que o prazo foi prorrogado? Não, eu fiquei sabendo aqui na fila, estou aguardando, né? Está enfrentando essa fila enorme aqui, eu espero que seja resolvido hoje, senão vai ter que voltar outro dia, né? Em Belém, a espera começou ontem à noite. Em Aparecida de Goiânia, quando amanheceu, já tinha gente na fila. Em Salvador, a fila dobrou o quarteirão. Neste posto de atendimento no Recife, foram distribuídas 600 senhas, mas nem todo mundo conseguiu ser atendido. Na cidade estrutural, a 15 quilômetros de Brasília, famílias dormiram em barracas e no chão. Dormi naquele colchãozinho ali. O Cadastro Único é usado pelo governo federal para saber quais são as famílias de baixa renda que podem ter acesso a programas sociais, como o Auxílio Brasil e a Tarifa Social de Energia Elétrica. A atualização é feita quando o beneficiário muda de endereço ou de renda, por exemplo. E é obrigatória também a cada 2 anos. Mas houve mudanças no calendário por conta da pandemia. Hoje seria o último dia de atualização do Cadastro Único para quem revisou os dados pela última vez em 2016 e 2017. Mas ontem à noite, o Ministério da Cidadania decidiu prorrogar o prazo por mais 30 dias. Até setembro, 263 mil famílias que recebiam o Auxílio Brasil ainda não tinham atualizado o cadastro. Esta é a segunda vez que o Ministério da Cidadania adia o prazo para a atualização do Cadastro Único. Primeiro era em julho. Agora quem foi convocado tem até o dia 11 de novembro para ir até um posto de atendimento nos municípios e atualizar os dados pessoais. Sem essa atualização, o pagamento dos benefícios pode ser bloqueado. E para não esperar na fila sem necessidade, é preciso ficar atento à convocação feita pelo governo federal. Ela chega por carta, no extrato do benefício ou pelo aplicativo do Cadastro Único. Hoje, ainda tinha muita gente confusa nas filas. Já teve gente que dormiu aqui hoje. Entendeu? Disseram que era o último dia, a gente tá tudo aqui para fazer o recadastramento e nada. Pra gente é muita humilhação, entendeu? E não necessitava da gente dormir aqui. O Ministério da Cidadania informou que desde fevereiro tem avisado os beneficiários por carta ou por mensagem no extrato de pagamento do benefício sobre a necessidade de atualizar o cadastro e que a estrutura de atendimento é de responsabilidade dos municípios. Segundo o Ministério, se não houver alteração de dados, o cidadão pode atualizar o cadastro no aplicativo sem a necessidade do atendimento presencial. Em agosto, o setor de serviços cresceu 0,7% na comparação com julho. Foi o quarto resultado positivo seguido. O setor que mais emprega no Brasil acumula uma alta de 8,9% em 12 meses. Fim de semana chegando, então vamos lá para São Paulo conversar com a Eliana Marques. Ela traz a previsão do tempo para a gente. Oi, Eliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você também. Hoje eu começo pelas áreas que têm previsão de chuva forte nesse sábado. Leste de Santa Catarina e do Paraná, litoral de São Paulo, também Rondônia, Acre e grande parte do Amazonas. Manaus, Rio Branco, Porto Velho, Florianópolis e Curitiba estão no caminho dos temporais. Pode chover a qualquer hora do dia nestas cidades. No sul, o tempo fica mais fechado, por isso as temperaturas se mantêm baixas. E na região tem chovido muito, há pelo menos um mês. Os maiores volumes
na casa dos 400 milímetros, foram registrados no oeste do Paraná. Isso ajuda a explicar o aumento da vazão nas cataratas do Iguaçu nos últimos dias. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, também há rios cheios. Os que aparecem em laranja estão em cota de alerta, quer dizer, estão perto de transbordar. Em vermelho, o que já inundou, o rio Canoas, na cidade de Otacílio Costa, em Santa Catarina. Em Bocaina do Sul, no mesmo estado, faltam 50 centímetros para esse mesmo rio extravasar. E no Rio Grande do Sul, só 10 centímetros para o rio Uruguai transbordar no município de São Borja. Esses dados são do Serviço Geológico do Brasil. Agora nós vamos falar das regiões que têm previsão de pouca chuva amanhã. Rio Grande do Sul, inclusive Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, incluindo as capitais. Em todas elas a chuva pode começar de manhã e persistir durante todo o dia. Também no Rio, com máxima de 27 graus. Chuvinha no litoral do Nordeste, apertando um pouco em Maceió, também no Recife, e em Belém, pancadas de chuva de curta duração, mas que podem ser fortes. Enquanto Palmas, Cuiabá, Goiânia, Brasília e Belo Horizonte ficam ensolaradas o dia todo, com uma tarde bem quente e seca. Tempo firme também nas outras regiões que estão em amarelo aqui nesses dois mapas. Grande parte do sertão nordestino, de Mato Grosso do Sul e oeste do Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, o sol volta a brilhar no domingo. E São Paulo, que no último fim de semana teve calor de quase 30 graus, neste vai ter um sábado friozinho, com máxima de 22 graus e possibilidade de garoa a qualquer hora. A boa notícia para quem não gosta desse friozinho fora de época é que volta a esquentar no domingo e também na segunda-feira. E aí, como fica mais abafado, chove um pouco mais também. Um bom fim de semana, até segunda. Renata Bonner. Um ótimo fim de semana para você, Eliana. Obrigada. Um estudo divulgado nessa semana mostrou que 2 em cada 10 animais ameaçados de extinção no mundo estão no Brasil. O boto-rosa, um dos símbolos da Amazônia, sofre com a captura acidental em redes, com a contaminação do mercúrio na água e com a construção de barragens que interrompem o fluxo dos rios. O relatório da WWF, que reúne pesquisas publicadas no mundo todo, mostra que, da década de 1990 para cá, o número de botos rosa na região de Mamirauá, no Amazonas, caiu 65%. No Pantanal, a onça-pintada também está ameaçada. O maior felino das Américas vive em ambientes com muita água, mas estes mapas mostram que houve redução de 82% nos terrenos inundáveis. O grande problema é o desmatamento em todo o país. Quando você destrói a natureza, você tem um desequilíbrio ecológico. Isso pode ser localizado ou numa extensão continental. Você tem 2 momentos. A situação está muito ruim e começa a diminuir a população daquela espécie. Se a coisa prolonga muito, aquela espécie desaparece. Com áreas restritas, é cada vez mais comum encontrar onças em ambientes urbanos. Em Minas Gerais, o Cerrado perdeu metade de seu território nos últimos 40 anos. Espécies que só vivem aqui podem desaparecer. É o caso do lobo-guará. Essa área aqui de Cerrado e de Mata Atlântica fica na região metropolitana de Belo Horizonte. É o Parque Estadual da Serra do Rola Moça. É uma área protegida, uma unidade de conservação. Aqui tem lobo-guará, veado campeiro, onça, e os animais aqui são protegidos também. Olha só, aqui existe um túnel subterrâneo para os animaizinhos. É uma travessia de fauna para que eles não corram risco atravessando a estrada que fica bem aqui em cima. Os ambientalistas defendem mais programas como esse porque os impactos na natureza também interferem na nossa vida. É importante dizer que a perda de espécies não é só um alerta por conta da perda da biodiversidade. Quando a gente está perdendo espécies, a gente está perdendo serviços ecossistêmicos, a gente está perdendo qualidade de vida e bem-estar da nossa população, da sociedade humana. A seguir, a prisão dos policiais acusados de matar Genivaldo Santos. Nos Emirados Árabes Unidos, a Interpol prende o brasileiro. A Polícia Internacional prendeu o brasileiro Thiago Brenan nos Emirados Árabes. Ele é réu por ter agredido uma mulher e estava foragido desde o mês passado. Thiago Brenan estava num hotel da capital dos Emirados Árabes Unidos. Ele foi preso pela Polícia Nacional às 9 da noite de ontem, hora de Abu Dhabi, 2 da tarde pelo horário de Brasília.
Era o fim de uma busca que já durava 18 dias. Em agosto, o Fantástico revelou com exclusividade um vídeo que mostrava Thiago Brenan agredindo a empresária e atriz Helena Gomes dentro de uma academia de ginástica em São Paulo. Ele falou: eu vou cuspir em você porque você merece. A reportagem levou outras mulheres a procurarem as autoridades para denunciar o empresário por crimes como estupro, agressão, cárcere privado e ameaça. Oficialmente, nós já ouvimos 4 vítimas. E temos agora para essa semana mais 2 vítimas marcadas e testemunhas. O caso Aline Helena, que defragou, estimulou a coragem de uma série de vítimas e que eu acredito que com a prisão vão aparecer mais vítimas. Já temos esse sentimento que tem pessoas que desejam falar após a prisão, né? É uma conduta que tem que ser reprimida pela sociedade brasileira. Thiago Brenan deixou o Brasil em setembro. Foi no mesmo dia em que o Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia à justiça contra ele pelas agressões contra Helena Gomes. Na ocasião, a juíza Érica Soares de Azevedo Mascarenhas, da 6ª Vara Criminal de São Paulo, deu prazo de 10 dias para que Thiago Brenan retornasse ao Brasil, o que não ocorreu. No último dia 27, a Justiça decretou a prisão preventiva de Brenan e determinou que o nome dele fosse incluído na lista internacional de procurados da Interpol. A extradição de Thiago Brenan depende agora de um pedido de cooperação jurídica internacional, que precisa ser feito pela mesma juíza que decretou a prisão dele. O Ministério das Relações Exteriores deve participar das negociações, já que o Brasil não mantém um acordo de extradição com os Emirados Árabes Unidos. A Polícia Federal já decidiu que uma equipe formada exclusivamente por policiais femininas fará a escolta de Brenan no retorno ao país. Hoje, a Justiça de Porto Feliz, no interior paulista, aceitou uma nova denúncia do Ministério Público contra Thiago Brenan e decretou outra prisão preventiva contra ele. Neste caso, Brenan é acusado de ter cometido 9 crimes contra uma mulher que foi obrigada a tatuar as iniciais dele. Em entrevista ao programa Encontro com Patrícia Poeta, a atriz Helena Gomes, agredida na academia, falou sobre o que sentiu ao saber que Thiago Brenan tinha sido preso. Eu estou aliviada que as coisas estão andando como planejamos. Eu estou um pouco emocionada, assim, com todas essas mensagens que não param de chegar dessas vítimas agradecendo. Acho que o que eu tenho para dizer é: sejam fortes, sejam corajosas, não tenham medo. Thiago Brenan foi solto depois de passar por uma audiência na Justiça dos Emirados Árabes Unidos. Ele pagou fiança e vai responder ao processo de extradição em liberdade. Brenan teve que informar um endereço fixo, não pode se ausentar do país e se comprometeu a comparecer às audiências sempre que for chamado. Estão presos os 3 policiais rodoviários federais acusados de torturar e matar Genivaldo de Jesus Santos, em Sergipe. A 7ª Vara da Justiça Federal em Sergipe decretou os mandados de prisão preventiva ontem, que foram cumpridos hoje pela Polícia Federal. As prisões de William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas e Paulo Rodolfo Lima Nascimento ocorrem quase 5 meses depois de Jesus Santos e 5 dias depois de o Ministério Público Federal em Sergipe ajuizar uma ação criminal contra eles. Os 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal fizeram exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal do Estado e, no final da tarde, foram trazidos aqui para o presídio da Polícia Militar de Sergipe. Eles vão responder pelos crimes de abuso de autoridade, tortura e homicídio. De acordo com a certidão de óbito, Genivaldo ocorreu na cidade de Umbaúba. A família de Genivaldo disse que a prisão põe fim a uma dolorosa espera. Eu estou muito grata, que agora eles vão começar a pagar pelo crime que cometeram e meu marido dessa vez vai descansar e a gente também, e a gente sente muito alívio. A defesa dos policiais rodoviários declarou que vai tomar as medidas necessárias para reverter a decisão. O presidente da Rússia amenizou hoje o discurso sobre a guerra na Ucrânia e está aberto ao diálogo. Vladimir Putin pode estar preparando uma saída negociada para os combates na Ucrânia,
Depois de bombardear intensamente durante 4 dias várias cidades ucranianas, hoje o presidente da Rússia falou que não há mais necessidade de ataques maciços. Não nos propusemos a tarefa de destruir a Ucrânia, disse Putin. Em entrevista coletiva, no fim de uma cúpula de líderes asiáticos no Cazaquistão, o presidente russo informou que a convocação de cerca de 300 mil reservistas no seu país termina em 2 semanas. Ele afirmou que a Rússia está aberta a negociar com uma mediação internacional, desde que a Ucrânia também esteja disposta. Perguntado se tinha algum arrependimento, respondeu não e acrescentou: o que está acontecendo hoje é desagradável, para dizer o mínimo, mas teríamos que enfrentar a mesma situação mais tarde em condições piores. Então estamos agindo corretamente e na hora certa. Mas o líder russo não deixou de fazer ameaças. O confronto direto das tropas da OTAN com o exército russo seria um movimento muito perigoso que pode levar a uma catástrofe global. De qualquer maneira, os comentários do presidente Putin parecem sugerir um tom mais suave à medida que a guerra se aproxima de completar 8 meses e depois de semanas de avanços da Ucrânia e de significativas derrotas da Rússia. Diante dos ataques da Rússia nos últimos dias, países do Ocidente decidiram mandar equipamentos de defesa mais modernos para a Ucrânia. São sistemas com maior capacidade de proteção de centros urbanos e de alvos estratégicos para os russos. A dificuldade ucraniana para enfrentar a invasão fica evidente nas disputas aéreas. Nesta semana, as forças da Ucrânia só conseguiram interceptar metade dos mísseis e drones disparados pela Rússia. Ontem de madrugada, por exemplo, a capital Kiev foi atacada por drones kamikaze, segundo autoridades do país. A Ucrânia afirma que Moscou comprou do Irã esse equipamento que se destrói durante o ataque. Hoje, grande parte da defesa aérea da Ucrânia é antiga. São sistemas S-300, fabricados exatamente pelo atual inimigo, a Rússia. Os Estados Unidos e outros países do Ocidente enviaram sistemas portáteis para ajudar a Ucrânia no começo da guerra. Mas eles não têm sido suficientes para dar conta do aumento da ofensiva russa. Agora, o reforço está chegando. O ministro da Defesa ucraniano afirmou hoje que soldados estão sendo treinados para usar os novos sistemas de defesa aérea prometidos pela Alemanha e pelos Estados Unidos. O primeiro deles já chegou, é o Iris-T, da Alemanha. Esse sistema é composto por 3 módulos: radar, lançador de projéteis e centro de comando e controle. O NASAMS, que será enviado pelos Estados Unidos, funciona de maneira semelhante. Na prática, esses sistemas lançam mísseis para atingir um alvo inimigo que esteja vindo pelo ar. O objetivo desse reforço para os militares da Ucrânia é dar um nó na estratégia russa, evitando que ataques atinjam áreas civis e também protegendo depósitos de munição, suprimentos, postos de comando e a infraestrutura ucraniana, que tem sido alvo preferencial. O professor de ciência política da Universidade Columbia, Robert Shapiro, explicou que com essas ofensivas, a Rússia tenta forçar a Ucrânia a chegar a algum acordo mais favorável a Moscou, mas que a chegada dos equipamentos de defesa pode fazer diferença e atrapalhar a estratégia dos russos. Desde 2014, com a anexação da península da Crimeia pela Rússia, países do Ocidente vinham evitando mandar esse tipo de armamento para a Ucrânia. Especialistas dizem que os governos temiam que essas armas caíssem em mãos russas e também se preocupavam com a falta de treinamento dos ucranianos para utilizá-las. O professor Robert Shapiro afirmou que agora, ao fornecer os novos sistemas a Kiev, a aliança militar do Ocidente manda um forte sinal para a Rússia, de que o compromisso de apoio à Ucrânia está mantido a longo prazo. O que não se sabe é qual será a reação da Rússia se a Ucrânia começar a ter mais sucesso ao interceptar os ataques aéreos. O professor alerta. O problema é que se essa guerra convencional for bem sucedida, qual será a resposta da Rússia? Se for o uso de armas nucleares, pode ser desastroso. Morreu hoje, aos 72 anos, o ator escocês Robbie Coltrane.
Ele se tornou mundialmente conhecido ao dar vida ao personagem Rubio Hagrid nos filmes da franquia Harry Potter. O ator escolheu o nome artístico em homenagem ao músico americano John Coltrane. Em 4 décadas de carreira, Robbie Coltrane trabalhou principalmente no cinema e na TV. Ele morreu num hospital na Escócia. A seguir, o treino final da seleção feminina de vôlei. Representantes da CBF viajaram ao Catar para acertar os últimos detalhes da viagem da delegação brasileira para a Copa do Mundo. É uma paisagem diferente, sem os edifícios gigantes da região mais luxuosa de Doha. Estamos em Al Salatah, bairro tradicional de famílias árabes, e do estádio Gran Hamad, que será a casa da seleção durante a Copa. Tem a privacidade que um estádio atende, às vezes alguns centros de treinamento não têm essa privacidade que o estádio te dá com as arquibancadas ao redor. Essa semana, integrantes da comissão técnica fizeram uma última visita ao estádio, que está passando por melhorias para atender a seleção. O processo de escolha começou há mais de 3 anos, em agosto de 2019, quando uma comitiva da CBF veio ao Catar para as primeiras análises. Por vários motivos, essa é uma Copa única. Vai acontecer no fim do ano e num dos menores países do mundo. Bem diferente das 2 últimas edições que foram realizadas no Brasil e na Rússia, que têm dimensões continentais. Por isso, nenhuma seleção aqui vai precisar viajar entre os jogos. Também pensando nisso, a CBF reservou 151 quartos de um super hotel que fica a apenas 3,5 km do local dos treinos. A estrutura é excelente, muito conforto. Tem até piscina com barulhinho do mar. Todo esse conjunto da obra ele fica muito mais enriquecido, muito mais operacional, muito mais ágil, muito melhor, muito mais eficiente. O Brasil chega ao Catar com 50 partidas disputadas, a melhor campanha da história das eliminatórias e com vários jogadores vivendo uma ótima fase na Europa. A estreia contra a Sérvia está marcada para 24 de novembro e se chegar à final em 18 de dezembro, vão ser 7 jogos em apenas 25 dias. Tudo será muito rápido, principalmente para quem há 4 anos e meio espera por uma nova chance de ganhar a Copa. A seleção brasileira feminina de vôlei vai disputar amanhã contra a Sérvia a decisão do Mundial. A bola procura o ex-levantador da seleção brasileira. Ele gosta. Pelo jeito, as atacantes também. Antes de cada levantamento, brincadeiras pouco modestas. Eu vou ensinar, é pra botar ali e vai certinho. Chega a dar uma raivinha no fundo, mas a bola é boa. Tem uma provocação ali, né? De parte a parte. É, porque elas ficam torcendo pra eu errar e pra poder brincar e tal. Esse Brasil classificado para a final de amanhã contra a Sérvia é um time de poucos erros, muitos acertos. Harmonia e trabalho minucioso têm sido os segredos. Na véspera da decisão, a comissão técnica tentou preparar a defesa do Brasil para a força do braço esquerdo da Bošković, a craque da Sérvia. Então, lá foi o Denis, analista de desempenho da seleção, soltar a bomba no saque. O Denis estava ali tentando fazer os movimentos que elas fazem e é isso, assim, são pequenos detalhes que a gente sabe que vão fazer diferença. Seja num movimento, seja numa vivência, no esporte é a repetição que traz o resultado positivo. O Brasil já chegou 3 vezes à final do Campeonato Mundial Feminino de Vôlei. Ficou em segundo lugar nas 3 oportunidades, 94, 2006 e 2010. Mas desse grupo, quase ninguém viveu isso. Entre as jogadoras, só a Carol Gataz, a mais experiente do grupo, com 41 anos. Já a comissão técnica do José Roberto Guimarães esteve nas 2 últimas, ambas derrotas para a Rússia. Mais um motivo para não deixar nada passar contra a Sérvia. É a chance que a gente tem, porque não se sabe quando nós vamos ter uma outra chance. Então nós temos que se agarrar nela e tentar fazer o nosso melhor para dar bom. Eu acho que vai dar bom. Vamos lá. A Globo e o Sport TV 2 vão transmitir Brasil e Sérvia amanhã às 3 da tarde, horário de Brasília. O Globo Repórter de hoje traz o poder dos aromas naturais. Em seguida, tem Verdades Secretas 2 e Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana.
Olá galera, seja bem-vindo ao nosso Farm Simulator 2022 e dessa vez aqui galera, vim para fazer a coleta aí de ração, né, para nosso gado. E vou estar usando aí a forrageira. E essa forrageira galera, que eu vou estar usando aí é uma máquina bem grande, né, uma das maiores forrageiras aqui pra gente tá passando no milho. Tô mostrando o milho aí nas etapas de crescimento, mostrei ele pequeno. Ele tá na fase de crescimento ali ainda, com bastante espiga verde ainda. Nossa motona aqui, ó, de rali. Mostrei ele também aqui em um vídeo curtozinho, né, à noite aí, mostrando pra vocês como que tá cheio de espigas aí, ó. Milho bem produtivo. Plantamos nosso milho aí da Pioneer, galera. Compramos aí esse milho da Pioneer na loja aqui do jogo mesmo. Já tá maduro nessa outra etapa aqui. Eu fui adiantando em partes aí para não ficar um vídeo muito grande, né? Então quando ele chega nesse ponto aí, ele já tá em ponto de passar a forrageira. Vamos estar usando aqui a nossa forrageira aqui, ó. Boa toda essa forrageira, viu galera? Já tô usando ali um reboque na traseira do... Não dá pra ver aqui não, que tá tampando a visão. Tô usando um reboque, não é um reboque adequado, porque o certo mesmo seria um reboque com cano, né? Suspender a cabine aqui para ficar mais ampla a visão do corte, né? E o cano, galera, que eu tô falando da carroceria lá, do reboque, é o cano que facilita na hora de você estar passando esse material para o caminhão, né? Então vamos abrir na barra de corte aqui. Você vê que a barra de corte ela é um pouco mais diferente, alguns detalhes dela aí daquelas outras barras de corte menor. E sem contar que o desdobramento dela é enorme, né? Então ela pega bastante rua de milho aí. E lembrando galera, para quem tá assistindo e acompanhando no canal aí, ontem eu fiz um vídeo aí do Albion, um jogozinho de RPG, né? E eu vou estar fazendo depois também outros vídeos dele também. Mas por enquanto aqui vamos fazendo a nossa série aí, né, de colhedeiras e todos os maquinários aí do Farm Simulator 2022. Também trazer novidades também de alguns mods, né? Essa moto que eu tava usando ainda agora há pouco foi um mod aí baixado lá também no Lost Game, no blog aí do Lost Game, que tem bastante mod lá, né? Então para quem quer aí usar alguns mods de carros e motos, caçamba, tem lá. Então você vê o funcionamento, galera, que é aqui dessa máquina. Essa máquina aqui no mundo real não tem diferença, é dessa mesma forma aqui. O pessoal utiliza ou o engate aí de carroceria atrás, ou então um trator acompanhando, né? Assim como acompanha as colhedeiras também. Lembrando que nós não vamos passar a forrageira no material todo, galera. A gente vai colher só uma lateral aqui do milho para fazer uma silagem pro nosso gado. Nosso gado aí, né, que tá alimentando mais só de capim. Então a gente vai dar uma diversificada na ração aí para ter mais produtividade de leite no jogo aqui também, né? Para que a gente ganhe mais grana e expandir nossa fazenda aqui. E plantar mais materiais para gerar mais vídeo também, né galera? Com outros maquinários aí, a gente vai estar plantando a cana de açúcar e mostrando para vocês como que funciona o processo da colheita de cana de açúcar também, que é baseado na realidade. Todos os equipamentos aqui, galera, que tiver aqui no jogo, ele funciona igualzinho da realidade. E todas as marcas e equipamentos aqui do jogo são de marcas que realmente existem no mundo real, né? O mundo virtual aqui é todo baseado no mundo real aí fora, de máquinas, sementes, fertilizantes e tudo que você encontrar aqui no jogo é baseado no mundo real. Então para quem está procurando um jogo aí, galera, baseado na realidade, um jogo que tem um conteúdo aqui que está dentro do nosso cotidiano, né, que é produzir, plantar, criar. Esse é um jogo que é interativo. Muitas pessoas aí, qualquer fase de idade aí, vai gostar muito desse jogo, porque é um jogo que tem diversas coisas para fazer, né? Você não vai ficar parado no jogo, você vai estar fazendo diversas coisas, colheita, criando, alimentando os animais, estufa para plantar, né galera? Você também tem como aí fazer irrigações, né? Então aí para quem vai vir umas novidades aí no jogo também de silvicultura. Então para quem tá querendo entrar no jogo aí, o jogo só tá ampliando cada vez mais, aumentando mais a diversidade de coisas de cultura, né? Antes não tinha colheita de uva, agora já tem colheita de uva, de azeitona, né, das olivas. A galera aí também adaptou uns moldes aí para a colheita de café. Então tem bastante coisa. Então para você que não joga nenhum game aí, mas
tá assistindo agora. Então isso aqui se trata do melhor simulador de fazenda aí da atualidade, que é o Farm Simulator 2022. Então valeu, um abraço, amanhã estamos de volta no mesmo horário. Hoje, sexta-feira, desejo a você que está acompanhando nosso canal um ótimo final de semana, que Deus abençoe a todos vocês, que tenham um final de semana aí, um bom descanso, né? E que Deus abençoe a cada um de vocês que acompanha. E meu muito obrigado por estar inscrito aqui e estar acompanhando nosso canal. Valeu, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.